Alpartano, fala, minha querida Alpartana, meus tchutchucos, minhas tchutchucas, meu caríssimo concurseiro, minha caríssima concurseira, professor Ítalo Trigueiro na área, moçada, para bater um papo com vocês sobre geografia, voltando aos nossos maravilhosos eventos das escolas militares. Esse ano 2022 é o ano da tua aprovação. Escola Militar bombando, como sempre, tá? E o Alfacum fazendo o que tem que ser feito, o dever de casa, a lição de casa, para garantir a aprovação de todos vocês nesses concursos aí, gente. E hoje a gente vai bater um papo aqui sobre geografia voltada para a SPSEX, beleza? E aí o tio Trigueiro vai trazer hoje, em especial, questão de geografia do Brasil, tá? A gente sabe que a maioria das questões que envolvem aí a prova da SPSEX são questões de geografia geral. Mas a gente tem um longo edital de geografia do Brasil, sendo contemplado também, a geografia do Brasil também é contemplada no edital da SPSEX. E aqui, meninada, a gente amarra todo o conteúdo, tá? Aqui não tem esse negócio de dar aula só de geografia do Brasil ou só de geografia não é, meu pai? Só de geografia geral. Não, aqui a gente vai dar aula de tudo, beleza? É de tudo. E hoje, em especial, eu trouxe algumas questões, tá? Para a gente resolver sobre questões de geografia do Brasil. Dos mais variados temas possíveis, tá, gente? Não tem negócio de alisado aqui. A gente vai resolver de tudo. É geografia do Brasil, clima, relevo, vegetação, hidrografia, população, domínios morfoclimáticos, tem tudo que você precisa para garantir a sua aprovação. Perfeito? Maravilha? Show de bola? Vamos embora bater um papo com vocês aqui numa primeira questão sobre algo que é muito recorrente em provas, tá? Questões que envolvem, por exemplo, a nossa dinâmica climática, aos climas que atuam no território brasileiro. E aí, quando você der uma olhadinha, tá, para a questão que envolve os climas do território brasileiro, eu vou te dar uma super dica. Sempre que encontrar lá na tua prova questões de clima, lembrem-se das nossas massas de ar, beleza? Massas de ar que atuam no Brasil. Nós temos 5 massas de ar que atuam no Brasil. A MSC, a massa equatorial continental, a MEA, a massa equatorial atlântica, a MTA, a massa tropical atlântica. Essas 3 massas de ar, tá? Essas 3 massas de ar são massas de ar que nós dizemos que são quentes e úmidas, beleza? Quentes e úmidas. Eu tenho ainda uma massa que é a famosa MTC, massa tropical continental. Essa massa de ar, ela é quente e seca, beleza? Quente e seca. E eu tenho ainda a famosa MPA, a massa polar atlântica. Essa é uma massa de ar, a única do Brasil, fria e alternadamente úmida e seca. Beleza? Onde é que elas atuariam aqui no mapa, professor? MPA aqui, ó. Ela se forma no deserto da Patagônia, mas ela entra no Brasil, ó, e ela chega a atuar até aqui, ó, na Amazônia Ocidental. Ela provoca, inclusive, um fenômeno que é muito recorrente em provas, que é o fenômeno da friagem. Beleza? Fenômeno da friagem. Eu tenho aqui no litoral a MTA, massa tropical atlântica. Eu tenho aqui em cima, ó, próximo do Nordeste, a MEA, massa equatorial atlântica. Nós temos aqui no centro da Amazônia
a MSC, massa equatorial continental, e aqui no Paraguai a MTC, né? A massa tropical continental. Beleza? Meninada, por que que eu trouxe para vocês as massas de ar que atuam no Brasil? Porque as massas de ar determinam os climas do território brasileiro. Perfeito? Lembrem-se sempre disso. Massa de ar determina o clima. As massas são elementos climáticos. Perfeito? Essas massas em questão que nós colocamos, MSC, MEA, MTC, MTA, MPA, atuam no território brasileiro. Tem algum sistema atmosférico de grande ordem, de grande escala, que atue no território brasileiro, professor, e que possa ser lembrado numa prova? Tem. Anotem, por gentileza, esse sistema atmosférico. Qual é, Trigueiro? É a famosa ZCIT. ZCIT. Apareceu na prova ZCIT. Zona de convergência intertropical. Zona de convergência intertropical. O que é isso, professor? Se um dia, na sua prova, você escutar falar em ventos alísios, você vai lembrar daqueles ventos que sopram do trópico para a linha equatorial. Trópico, se encontram na linha do Equador, certo? Esses trópicos, esse encontro aí desses ventos, formam justamente a ZCIT, a zona de convergência intertropical, na linha do Equador, nas proximidades da linha do Equador, tá? Onde nós temos os ventos que sopram sempre da zona de alta para a zona de baixa pressão atmosférica, portanto, os trópicos, zona de alta pressão para a zona de baixa. Beleza? Como eu estava colocando, as massas de ar determinam os climas. Então, professor, espera ainda. Se eu tenho somente 3 tipos de massas de ar, equatoriais, tropicais e polares, eu posso dizer que no Brasil, basicamente, só tem 3 tipos de clima? Pode. É mesmo, professor? É. Quais são os climas do Brasil? Lembre dos ETs. Dos ETs. Professor, parece um ET, né? Aquele monstro. Pronto, lembrem dos ETs, os extraterrestres, para lembrar do clima do Brasil. Como assim, professor? ET, deixa eu te mostrar. ETs, os climas do Brasil, eles são climas ETs. O que diabo é isso, professor? Pelo amor de Deus. Clima equatorial, clima tropical e clima subtropical. Perfeito? Você entende que não é nada do outro mundo falar de clima? Não, mas lembra dos ETs de outro mundo, beleza? Então, climas do Brasil é 3, equatoriais, tropicais e subtropicais. Alguém pode me perguntar, mas Trigueiro, pera ainda. Cadê o clima semiárido? O clima semiárido, ele é uma derivação do clima tropical. Ah, professor, então pera ainda. Eu tenho equatorial, eu tenho subtropical e tropicais são quantos? Tropicais são 4. Quais são eles? Anotem. Tropical típico, as provas podem cobrar como continental, tropical litorâneo, a prova pode cobrar como úmido, tropical semiárido, no Nordeste brasileiro, em parte de Minas, e o tropical de altitude, no Sudeste.
Então, eu tenho essa condição dos climas do Brasil. Na questão, perdão, ele pergunta o seguinte: analisando a dinâmica relativa aos climas do Brasil, percebe-se que em toda a região sul ocorre o clima. Ele não colocou o mapa, tá? Na questão. O mapa eu coloquei aqui para vocês, mas olha aqui a região sul. Perfeito? Olha lá a região sul do Brasil. Olha lá o Paraná. Beijo para Cascavel. Doido para ir para Cascavel de novo. Alfa, volta, desgraçado. Volta, Alfa, que perdeu a facada. Olha o sul do Brasil, tá? Qual é o clima que predomina no sul, professor? Pô, claro que é o clima que está abaixo do trópico. Portanto, clima subtropical úmido. Beleza, moçada? Clima subtropical úmido. Item B de bucéfalo. Bucéfalo, aquele cavalo forte, né? De Napoleão. Beleza? Questão de clima, uma questão tranquila, sem nenhuma graça, sem muitas exigências. Fomos direto ao ponto, tá? Clima é isso. Beleza? Quando fala de clima do Brasil, nós podemos falar dos fenômenos também El Niño e La Niña, né? Aqueles fenômenos que ocorrem no Oceano Pacífico, hein, gente? Não é porque atua no Brasil que ocorre no Atlântico, hein? Ocorre no Pacífico Equatorial, são fenômenos anômalos, beleza? O El Niño, o aquecimento anormal das águas do Pacífico Equatorial, o La Niña, o resfriamento anormal das águas do Pacífico Equatorial, beleza? E eles alteram ali, por exemplo, a direção dos ventos, alteram o nível dos oceanos, tá? El Niño e La Niña afetam o mundo inteiro, literalmente. E no caso do hemisfério sul, em especial no Brasil, tá? Eles promovem mudanças, sobretudo, em duas regiões brasileiras. Na região nordeste, na região sul do Brasil. Quando eu tenho El Niño, o menino, nós temos maior estiagem no Nordeste. Já é comum, mas ela se potencializa, ela se agrava. Quando tem El Niño no sul do Brasil, nós temos muitas cheias, muitas enxurradas, muita chuva, tchê, barbaridade. Quando tem La Niña, a menina, a coisa muda. No Nordeste, nós temos maior volume de chuva, enquanto na região sul nós vamos ter aí, tá, uma estiagem mais braba, afetando inclusive as lavouras do sul do Brasil. Beleza? Tranquilidade? Show de bola? Maravilha. Galera, vamos para a segunda questão. Questão que vai trazer para a gente aqui, né, uma região chamada região Nordeste do Brasil. Está aí esse Nordeste. E aqui você está vendo uma subdivisão do Nordeste, a sub-região nordestina, ou melhor, no caso, você está vendo aqui no mapa as sub-regiões nordestinas, perfeito? Sub-regiões nordestinas. Esta divisão, ela foi elaborada no ano de 1953 por um dos grandes nomes da geografia brasileira, o professor Manuel Correia de Andrade. Deixa eu pegar aqui minha canetinha de novo. 53, os grandes nomes da geografia brasileira, o gênio professor Manuel Correia de Andrade, da Universidade Federal de Pernambuco, tá? E o professor Manuel me avaliou o Nordeste a partir de quê, professor? Não apenas do quadro climático, mas avalia a partir da perspectiva climática, a partir da perspectiva humana, quadro demográfico, e avalia a partir de uma perspectiva econômica, histórica. Ele avalia aí
tá? Professor Manuel Corrêa, pelo menos 4 pontos que são muito importantes. Cuidado para não fazer confusão entre a divisão proposta pelo professor Manuel Corrêa de Andrade para o Nordeste brasileiro e a divisão proposta pelo professor Pedro Pinchas Geiger, tá? Do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de 1967, que divide o Brasil em 3 complexos geoeconômicos: Amazônia, Nordeste, Centro-Sul. Então, cuidado para não fazer essa confusão, beleza? A imagem que a gente tem do Nordeste brasileiro, assim como de outras regiões, né, foram criados ao longo da história estereótipos sobre o que é o Nordeste, sobre o que é o Sul do Brasil, sobre o que é a Amazônia, o Norte do país. Nós temos estereótipos. Eu brinco sempre dizendo que a imagem inicial do Nordeste é o quê, professor? Seca. Que a imagem inicial do Norte é mato, é floresta. Que a imagem inicial, por exemplo, da região Sudeste é poluição. Que a imagem do Centro-Oeste é boi. E que a imagem do Sul é barbaridade, tchê, né? É você, gaúcho, tá? Ou seja, tem estereótipos que são construídos. Óbvio, nenhuma das regiões brasileiras vai ser uma região homogênea, turma. Nenhuma das regiões brasileiras será homogênea. As regiões brasileiras são extremamente heterogêneas do ponto de vista econômico, heterogêneas do ponto de vista ambiental, heterogêneas do ponto de vista demográfico, heterogêneas do ponto de vista histórico. Ou seja, eu tenho colonizações diferentes, eu tenho uma economia diferenciada em cada uma dessas, em cada um dos estados, das regiões, podem até ser semelhantes, mas apresentam as suas particularidades. E o professor Manuel Corrêa de Andrade, para desconstruir essa imagem da homogeneidade, essa imagem da unicidade de uma região tão diversa quanto é a região Nordeste do Brasil, ele disse o seguinte, olha, para começo de história, quando nós formos falar sobre o Nordeste do Brasil, pluralizem a região Nordeste. Pluralizem o Nordeste significa o quê, professor? Significa compreender que existem vários Nordestes. Anota a expressão no plural. São Nordestes, literalmente, completamente diferentes na perspectiva histórica, na perspectiva geográfica, na perspectiva climática, na perspectiva econômica. O professor Manuel Corrêa de Andrade pegou aqui, ó, essa faixinha que sai lá do Rio Grande do Norte e que desce até o sul da Bahia e chamou essa região, ó, de Zona da Mata, beleza? Inclusive, essa Zona da Mata, até aqui mais ou menos, ó, próxima à cidade de Salvador, ela é chamada de Zona da Mata do Açúcar, ou Zona da Mata Açucareira, beleza? Essa pequena faixinha que a gente tem aqui, que fica próximo de Salvador, é o recôncavo, meu irmão. Recôncavo baiano, né? Onde está ali Camaçari, Dias de Dávila, Lauro de Freitas, beleza? E essa parte que se estende até o sul da Bahia, maior litoral do Brasil, é o sul da Bahia, ou para muitos, zona Cacaueira, Ilhéus, Itabuna, Lentes de Jorge Amado. Só na Zona da Mata, eu tenho 3 zonas da matas, o que dirá no Nordeste inteiro. Então, há uma subdivisão do Nordeste em áreas que têm características, que têm traços, que têm peculiaridades, tá? Que as diferem de outras regiões, beleza? Então, eu tenho isso como uma realidade quando a gente fala
por exemplo, do Nordeste brasileiro. Só na zona da mata aí eu tenho pelo menos, galera, né? Três regiões, e só no Nordeste, 4 sub-regiões. Beleza? Entrando um pouco mais no Nordeste, você vai perceber que o professor Manuel Correia de Andrade trouxe para a gente uma faixa pequenininha, né? Que é a menor faixa que nós temos aqui, olha. Essa é uma zona transitória, tudo bem. Se você escutar, por exemplo, a expressão faixa transicional, você está falando, tá aqui, ó, do agreste, o agreste nordestino. É uma área de transição entre a zona da mata e quem, professor? Olha aqui esse danado, ó. Ó o gigante sertão. Eita, sertãozão de meu Deus. O sertão, gente, ele ocupa 50% do Nordeste, 50% do Nordeste e 9% do Brasil. Olha lá, 9% do Brasil. Trigueiro, esse é o Nordeste mais característico, né? Essa é a imagem principal que nós temos de Nordeste. É um Nordeste semiárido, é um Nordeste sertanejo, correto? Perfeito. Esse é o Nordeste da seca, esse é o Nordeste da caatinga, esse é o Nordeste da vegetação semiárida, né? Esse é o Nordeste semidesértico. Esse, é o maior traço, é a maior imagem socialmente construída do que é um sertão. Eu quero que vocês pontuem aí um problema que ocorre nesse semiárido, e bateu aqui a doida agora, vai que a prova cobra, é um fenômeno muito comum de ser cobrado, um problema ambiental, que é a desertificação, tá, gente? Desertificação. Beleza? Lembrar que a desertificação ela é um fenômeno antrópico. O que isso significa, professor? O que é que significa ser um fenômeno antrópico? Ser um fenômeno antrópico, significa, na realidade, que é promovido pela ação humana. Beleza? A desertificação ela é um fenômeno que tem causas muito claras: desmatamento, as queimadas, uso de agrotóxicos, tudo isso é traço, tudo bem, do processo de desertificação, causa desertificação. E quais são as consequências, professor, dessa desertificação? Aí você vai encontrar, por exemplo, um aumento do êxodo rural, tá? Você tem um aumento desse êxodo, por quê? Porque a produtividade dos solos diminui. Você vai entender que essa diminuição da produtividade está diretamente associada à perda de biodiversidade, à perda de propriedades químicas dos solos, tá? Então nós temos esses traços como sendo traços marcantes, muito fortes do processo de desertificação que ocorre no semiárido nordestino. Ceará tem lá a cidade de Irauçuba, lá no Piauí, Gil Boés, o ponto mais desertificado do Brasil. Lá na Paraíba, uma cidade chamada Cabaceiras. Lá no Rio Grande do Norte, Seridó. Então, nós temos vários pontos. Lá em Pernambuco, Cabrobó, tá? Como ponto de desertificação. Beleza? E eu tenho ainda um extremo oeste do Nordeste, lá já próximo da Amazônia, que você está vendo essa área aqui, ó. Essa área aqui, eu inclusive estou dividindo ao meio, certo? Por quê? Se em uma prova você ouvir falar que essa porção aqui, ó, oeste, essa porção oeste aqui, ó, do meio norte, beleza? Deixa eu botar aqui o sertão, só para deixar a minha legenda clara, sertão, beleza? O meio norte, se essa porção extrema aqui, ó, do meio norte, se você ouvir falar, por exemplo, em uma Amazônia nordestina,
Amazônia nordestina, professor. Tem isso mesmo? Tem, tem. Por quê? O Nordeste, como você está vendo, ele tem duas transições. Ele tem o Agreste, que fica entre a zona da mata no litoral e o sertão no interior, e ele tem o meio norte, que fica entre o sertão e a Amazônia. Quando nós vamos a São Luís do Maranhão, um abraço para São Luís, um abraço para todo ludovicense, né? Viva Ludovico, aquele safado, tá? Quando você vai lá em São Luís, capital do reggae brasileiro, você tem lá no centro histórico uma pousada, ó, chuchu beleza, chama-se Portais da Amazônia. Ô, rapaz, aí você sai ali do Portais da Amazônia, tem uma radiolazinha de reggae rolando, né? Tem ali, ó, como é, meu pai? Rapaz, tem um restaurantezinho, Cafofo da Tia Dica. Cafofo da Tia Dica. Você vai comer uma piabinha assada, top, piabinha assada com um arroz de cuchá. Eita, chega eu salivei agora e ouvi Alcione, ó, né? Não deixa o samba morrer. Eita, Maranhão, velho, para trazer coisa boa. Mas se bem que ele trouxe o sardinha, né? Ou disse. Mas tudo bem, vai lá. Deixa para lá. Ou seja, ali, a pousada, como é o nome da pousada que eu falei? Estava prestando atenção, né? Era no negócio da piaba, não era? Como é o nome da pousada? Portais da Amazônia. Você está entrando na Amazônia brasileira naquele momento. Beleza? Então, ali, gente, nós temos uma outra transição entre o sertão semiárido e o oeste e o leste da Amazônia, no caso, tá? O oeste do Maranhão. Ali você tem só dois estados no meio norte, que é o Piauí, né, e o Maranhão. Beleza? A questão vai perguntar o quê, professor? Vamos dar uma olhadinha. Olha lá. A questão pergunta o seguinte. A sub-região nordestina, que se estende do Rio Grande do Norte até o sul da Bahia, localizada entre o litoral úmido e o semiárido, é chamada de quê? Opa! Olha aí a avaliação que você está fazendo agora, meu filho. Entenda por gentileza, tá? Toda vez que você parar para olhar, eita, a questão está me dando rumo. A questão está me dando rumo. Qual é o rumo que a questão está me dando? Acompanha, tio. Onde é que está essa sub-região? Está localizada entre o litoral e o semiárido. Ei, professor, o que é que está entre o litoral, oceano aqui, ó, e o sertão? Aí fica fácil, não fica? Entre a zona da mata e o sertão está quem, professor? Olha aqui, o agreste. Até pela legenda, a gente conseguiria fazer essa questão. Item correto, item C de casa. Beleza? Item C de casa. Maravilha? Galera, duas questões, dois assuntos completamente diferentes, mas para a geografia do Brasil, super relevantes. Assuntos super importantes sobre essa geografia do Brasil, que aí está posta para você. Maravilha? Tranquilidade? Vamos aqui resolver mais uma questão. Questão agora, que vai tratar de quê, professor? Que vai tratar, mais uma vez, de clima, certo? E agora vai trazer à tona as massas de ar do Brasil. Beleza? Então, vem aqui na questão. Olha lá. A questão diz o seguinte. O clima que se estende pela faixa litorânea do Nordeste ao Sudeste, com grande influência da massa tropical atlântica, apresentando alta pluviosidade e elevadas médias térmicas, trata-se de que clima? A questão está me dando algumas dicas, tá? Você já vai entender que o clima ele está onde? No litoral. Perfeito? Está no clima, está no litoral. Começa no Nordeste e vai até o Sudeste. Eu quero que você anote aí, tá, a seguinte expressão. Zona, mata.
Zona da mata. Espera ainda, Trigueiro. Existe zona da mata no Nordeste. Eu acabei de ver na questão anterior. Não tem? Tem. Essa que começa, né? Justamente no Rio Grande do Norte e vai até a Bahia. Beleza? Tem zona da mata aí. Mas espera ainda, professor. Me tira uma dúvida. Tem zona da mata no sudeste do Brasil? Tem zona da mata no sudeste? Tem. Você já deve ter ouvido falar da zona da Mata Mineira. Ah, professor, verdade. Da zona da Mata Paulista. Tem zona da mata no Rio. Tem zona da mata onde? Tem zona da mata no Espírito Santo. Professor, se eu não estou ficando maluco, quando eu falo de zona da mata, eu estou me referindo a quê? Você está se referindo a uma área de predomínio de um tipo de vegetação, que é a nossa famosa Mata Atlântica. Não é isso, Trigueiro? É exatamente isso. E o que é, professor, que eu tenho que destacar aí? Meu filho, nessa zona da mata, você tem a Mata Atlântica. E a Mata Atlântica, ela é uma floresta. Olha as dicas, olha. Ela é uma floresta tropical. Opa! Era ainda. A Mata Atlântica é uma floresta tropical. Beleza? Tudo que é, meu filho, tropical, tudo que é tropical é quente. Tudo que é tropical é quente. Tudo que é tropical pode ser úmido, mas nós temos tropical seco também, correto? Como é o caso do semiárido nordestino. É quente e é seco. Maravilha? Mas aí tu tem que lembrar do seguinte, querido aluno e querida aluna. Ele me deu uma outra dica. Tá aqui a dica. Ele me deu uma dica, ó. Tá onde, professor? Tá no litoral. E aí, meu filho, se tá no litoral, tá litorando, né? Que é isso, rapaz. Se tá no litoral, é úmido. Se tá no litoral, tá perto do mar. Tem aquela brisa gostosa. Tem aquele banho de mar, no caso de oceano. Ninguém toma banho de praia aqui, pelo amor de Deus. Porque tomar banho de praia é ficar rolando na areia. Então você já viu que eu tenho uma floresta tropical. Tudo que é tropical é quente. Pode ser úmido e pode ser seco. Mas se está no litoral, é clima, ou melhor, é tropical que úmido. Aí procura nas opções se tem clima tropical, litorâneo, úmido, Trigueiro. Rapaz, tem aqui no item B de bochecha. Eu já posso marcar o item B, professor, como sendo o item correto? Já. A rocha. Você já pode deixar o item B como o item correto da questão, galera. Item B de bochecha é o item correto. Beleza? Por quê, professor? Galera, não pode ser subtropical, porque subtropical está abaixo do trópico, tá? Então seria sul e sudeste. Mas lá no extremo sudeste e centro-oeste. Não pode ser semiárido. Por quê, professor? Ele está falando de faixa litorânea, não é? Olha o item C, tropical de altitude. Não pode ser porque ele está falando da faixa litorânea e ele está falando também aqui de uma área que é influenciada por uma massa tropical com altas pluviosidades. E, Trigueiro, não pode ser o clima equatorial, porque clima equatorial predomina no norte do Brasil, portanto, item correto, item B de Beisola. Lembrei agora do professor Newton, não sei porquê. Mas tudo bem, bora para frente.
Segue o baile, bebê. Segue o baile. Olha aqui a próxima questãozinha, moçada, sobre geografia do Brasil. Me acompanha? Deixa eu colocar aqui a questão na tela para vocês. A questão, olha lá, questão que vai falar sobre, tá, o clima do território brasileiro. Opa, perdão. Vai falar sobre regiões de planejamento no Brasil. Tá falando sobre clima, ó. Aí agora deu errado, tá? E essa questão vai trazer o seguinte, olha lá. O planejamento regional da Amazônia foi deflagrado em 1953. Opa, lembra sempre de uma coisa, quem está no poder, no contexto, olha lá, galera, 1953, você vai lembrar que eu tenho o senhor Getúlio Dornelles Vargas, correto? Senhor Getúlio Dornelles Vargas comandando o território brasileiro, já no segundo momento do Vargas, né? O primeiro é de 30 a 45, depois de 51 a 54, tá? E Menino Vargas criou o quê? Cria a SPVEA. Muita gente chama de SPEVIA, que é o quê, professor? Superintendência e Plano de Valorização Econômica da Amazônia. Gente, qual era o intuito de Vargas aí? O intuito do senhor Getúlio Dornelles Vargas era integrar o território brasileiro, perfeito? Era levar o Brasil, tá, para a Amazônia, ou trazer a Amazônia para o Brasil, assim dizia eu mesmo. Então, marca uma palavrinha aí que é chave. A palavra é integração. Tudo bem? A palavra é integração. Beleza? Lembrem-se disso. A palavra é integração. Anota a palavra. Deixa eu colocar aqui. Opa. Vou pegar aqui o meu pincel. Integração. Certo? Integração. O que é que o Vargas queria, professor? Integrar o Brasil. Ele queria levar o território brasileiro até a parte da Amazônia. O Vargas chegou a ir em Manaus e no Palácio Rio Negro, nas escadarias, ele pronuncia o famoso discurso da Amazônia, onde ele diz que é possível, que é importante, que é necessário levar o Brasil até a Amazônia e levar essa Amazônia até o Brasil. Em 53, o Vargas cria SPVEA, SPVEA, Superintendência e Plano de Valorização Econômica da Amazônia. Nesse mesmo ano, nasce, escutem, hein? Nesse mesmo ano, nasce o que nós chamamos de Amazônia Brasileira. Professor, eu já vi que a Amazônia Brasileira e a Amazônia Legal é a mesma coisa. Tá, para quem estudou pouco é, certo? Para a gente não. Para a gente que estuda muito, são coisas diferentes. Primeiro, pela data de nascimento. A SPEVIA, criada em 53, também cria a Amazônia Brasileira. Porque a SPEVIA, que é a Superintendência e Plano de Valorização Econômica da Amazônia, vai administrar a Amazônia Brasileira, que é dividida em duas áreas, a Amazônia Oriental e a Amazônia Ocidental. Quando Menino Vargas sai do poder, tem todo aquele processo de transição com Café Filho, com aquela outra galera que vem, né? Quando ele sai do poder e entra para a história, ou quando ele sai da vida e entra para a história, se você assim preferir, o que é que a gente tem que lembrar? Quem vem depois dele, de grande relevância, é Juscelino, 56. E o Juscelino ele vai mudar a cara do planejamento regional brasileiro. O que era, tá, o intuito do Juscelino? Reduzir as desigualdades sociais era um objetivo, sem dúvida nenhuma, e as industriais da mesma forma, mas com um foco específico, né, que foi o Nordeste do Brasil. E ali nasce, no governo Juscelino, em 1959, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE.
E o que é que aconteceu com o orçamento da Espévia? Foi por água abaixo, professor. Despencou. Então não dava para a gente integrar o Brasil naquela época. Tá? Era difícil você integrar o território brasileiro naquela época. Em 59, tá? O Juscelino cria a Sudene, capitaneada pelas ideias de Celso Furtado, tá? E na década de 60 funda Brasília. Ou seja, ele vai dar uma ênfase também a quem? Ao centro-oeste. E ao norte? Deixa o norte lá parado. Quando é que o norte do Brasil, Trigueiro, vai voltar a ser uma área de interesse nacional? Olha a palavra, interesse nacional. Quando é que o norte do Brasil vai voltar a ser uma preocupação dos governos brasileiros? A partir da década de 60. Governo militar, 1964 até 1985. E a partir da década de 60, sob a tutela de um grande nome da história militar brasileira, tá? O general Golbery Couto e Silva, vários planos de integração e de eixos rodoviários são criados em direção à Amazônia. Golbery Couto e Silva, um grande estrategista do regime civil militar brasileiro. Um dos personagens mais importantes da integração do território brasileiro, tá? E a Amazônia volta a ter importância. Aproveitando-se das ideias de outrora, de Vargas, e depois de Juscelino, em 1966, nasce o que nós chamamos de SUDAM, Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia. A SUDAM vai substituir a SPEVEA, a SPVEA. Então, olha a dica que eu estou te dando, hein? A SUDAM vai substituir a Espévia. E o que era a Amazônia brasileira vai se transformar em Amazônia legal. Então, professor, a Amazônia brasileira e a Amazônia legal são, a rigor, coisas diferentes. Perfeito. A Amazônia brasileira tinha a administração da Espévia. A Amazônia brasileira foi criada em 53. A Amazônia Legal tem a administração da SUDAM e foi criada em 1966. 13 anos depois, tá, da Superintendência e Plano de Valorização Econômica da Amazônia. Perfeito? Maravilha? Acho que eu tenho, inclusive, aqui 2 mapinhas que eu quero mostrar para vocês a respeito disso. Olha lá. Beleza? 2 mapas não, na realidade um mapa, né, que trata de quê, Trigueiro? Aí você está vendo a divisão do que nós chamamos, né, de Amazônia Oriental, perfeito, e Amazônia Ocidental. Ô Trigueiro, quem é a Amazônia Oriental? Aquela porção que está mais a leste do território. Olha aqui, eu tenho o Pará e eu tenho o Amapá, na Amazônia Oriental. Aquela porção que está mais a oeste do território é o que nós chamamos de Amazônia Ocidental, beleza? E quem é que compõe a Amazônia Ocidental? Olha lá, o Amazonas, o Acre, Rondônia e o estado de Roraima, beleza? E o estado de Roraima. Então, nós temos isso aqui como sendo parte da Amazônia Ocidental. A questão, ela vai perguntar justamente isso. Olha lá. A questão vai perguntar isso. Olha lá, né? O Plano Regional da Amazônia foi deflagrado em 53 com a criação da Superintendência e Plano de Valorização Econômica da Amazônia, SPEVEA, cujo objetivo era coordenar planos federais para a região, dividindo-a em regiões de planejamento oriental e ocidental,
com suas respectivas áreas de influência e composição. Assinale a alternativa que apresenta os estados brasileiros que compõem a Amazônia Oriental, beleza? Que compõem a Amazônia Oriental. Deixa eu mostrar o mapa de novo. Opa, professor, espera ainda. Amazônia Oriental é essa que tem quem? Tem o Pará e tem o Amapá, professor. Então, espera ainda. Cadê onde tem Pará? Aqui tem Pará. Beleza. Aonde mais tem Pará? Aqui tem Pará, professor. Pronto. Então, peraí. Trigueiro, Pará e Mato Grosso do Sul. Mato Grosso não está no norte. Morreu. Morreu B. Morreu C. Professor, mas peraí, tu não disse que era só o Pará e o Amapá? Na região norte. Na região norte do Brasil. Tudo bem? Nesse caso, ainda por quê, professor? Quando é que a Amazônia Oriental foi criada? 1953, junto com a Espévia. Aí deixa eu te perguntar uma coisa. 1953 no Brasil, professor, já existia, por exemplo, o estado do Tocantins, que pertencia a Goiás? Não. O Tocantins era chamado de Goiás do Norte. E era, professor, era Goiás do Norte. E só foi criado oficialmente em 1988. E passou a integrar essa Amazônia Oriental. E para além do Tocantins, essa porção aqui, ó, que eu falei na questão sobre sub-regiões nordestinas, que é o oeste do Maranhão, também passaram a integrar essa Amazônia, que nós chamamos de Amazônia Oriental. Então, morreu o item E, sobrou para mim o item D, de deu certo, hein, galera? De deu certo. Maranhão, Pará, Amapá e Tocantins hoje compõem a região da Amazônia Oriental. Favor não fazer confusão. Maravilha? Tudo certo? Tudo tranquilo? Show de bola? Chuchu, beleza? Maravilha, moçada. Item D de deu certo. Perfeito? Show de bola. Estou trazendo vários assuntos de geografia do Brasil, tá? São assuntos extremamente relevantes, são assuntos extremamente importantes, tá? São assuntos cobrados em prova, você vai ver questões anteriores aí que trazem justamente essa cobrança. Então, muito cuidado, tá? Muito cuidado com as provas e muito cuidado com a geografia do Brasil, gente. Muita gente deixa a geografia do Brasil no segundo plano e a SPSEX pode não curtir muito isso. Tem questões de geografia da SPSEX, de geografia do Brasil, tá? Que cobram conteúdo de geografia do Brasil. Óbvio, a maior parte da prova é o quê, professor? A maior parte da prova é realmente geografia geral. Mas não relegue a geografia do Brasil, não. Beleza? Show de bola? Vamos resolver mais uma questão? Questão de número 5, olha aqui agora, que vai falar sobre a hidrografia brasileira. Olha lá, o Brasil, devido à sua dimensão geográfica e suas condições climáticas, possui diversas bacias hidrográficas. Opa! Diversas bacias hidrográficas. Quero que você lembre, tá? De um ano em especial. Qual é o ano, professor? Quero que você lembre do ano de 2003. Beleza? 2003. Por quê, professor? 2003. Em 2003, nasceu. Em 2003 foi criado, tá? Um órgão que você vai chamar aí, anota o nome desse órgão, beleza? Anota o nome desse órgão. Você vai chamar aí de quê, professor? Você vai chamar ele de CNRH. Anota aí. CNRH. Opa. Vou pegar aqui meu pincel. CNRH. Trigueiro, quem é o CNRH? Aí você vai encontrar
tá? O que nós chamamos de Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Anota isso daí, galera. Conselho Nacional de Recursos Hídricos. E no ano de 2003, esse Conselho Nacional de Recursos Hídricos, ele criou para a gente, ele trouxe para a gente, tá, um conceito, é um conceito que até então não tínhamos no Brasil, ou não trabalhávamos tanto no território brasileiro. Que conceito é esse, Trigueiro? Quero que você anote aí, por gentileza. Tá? Que conceito é esse? É o conceito de regiões hidrográficas. Regiões hidrográficas. Beleza? Show de bola? Regiões hidrográficas. Ô, Trigueiro, que diabos são essas regiões hidrográficas? Olha, eu aqui com a obra Ordenamento Territorial, professor Flávio Gomes de Almeida, beleza? E o professor Luiz Antônio, certo? Que eles vão tratar justamente sobre isso aqui, ó, no capítulo 3, na página 85, tá? Onde ele vai tratar justamente de quê? O papel da distribuição e da gestão dos recursos hídricos no ordenamento territorial brasileiro, tá? E eles falam justamente de quê, professor, aqui? Das nossas regiões hidrográficas criadas pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos, né? O texto começa com a frase de nada mais, nada menos do que menino John Fitzgerald Kennedy. John Kennedy, que diz o seguinte: quem for capaz de resolver os problemas da água será merecedor de 2 prêmios Nobel, um pela paz e outro pela ciência. E a questão dos recursos hídricos, ela é realmente muito importante. E tentar organizar os recursos hídricos de maneira adequada, onde nós possamos ter o melhor aproveitamento desses recursos, é fundamental. Nasce ali uma política, tá, de que nós chamamos de reordenamento territorial. A gente vai dar uma nova ordem ao território. Como assim uma nova ordem, professor? Nós vamos fazer com que o território brasileiro seja pensado a partir das regiões hidrográficas. E para isso eu tinha que dividir o Brasil nessas regiões. Então, em 2003, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que está ligado à ANA, a Agência Nacional das Águas e do Saneamento Básico, que está ligado ao MMA, o mix eu faço, não, que mix é o quê, mas o Ministério do Meio Ambiente, tá? Que está ligado ao Ministério do Meio Ambiente, criou a política de regiões hidrográficas dentro de uma prática chamada de, anota aí, reordenamento territorial. Tudo certo? Maravilha? Então, beleza. Trigueiro, e aí vem bacias, ou melhor, regiões hidrográficas principais e regiões hidrográficas secundárias. São 12 regiões hidrográficas no Brasil. Quem são as regiões hidrográficas principais do Brasil? Região hidrográfica amazônica, de muita importância. Região hidrográfica do Parnaíba. Região hidrográfica do São Francisco. Região hidrográfica do Paraná, do Paraguai,
do Uruguai, região hidrográfica do, aqui, Tocantins, Araguaia. Tocantins, Araguaia. Beleza? Essas são as nossas principais regiões hidrográficas. São 7. E eu tenho as bacias secundárias, todas ligadas ao Oceano Atlântico, Atlântico Leste, Atlântico Sudeste, Atlântico Sul, Atlântico Nordeste, Ocidental e Atlântico Nordeste Oriental, formando um total de 5 regiões. Beleza? Então eu tenho aí, né, 12 regiões hidrográficas, certo? 5 principais, 7 principais, 5 secundárias, tá? Em cada uma dessas bacias, a prova pode trazer uma característica específica, como, por exemplo, na Amazônia, os rios meândricos, tá? Que tem um potencial energético altíssimo, mas de baixo aproveitamento. Como no Nordeste semiárido, tá? Na bacia do Atlântico Nordeste Oriental, do Atlântico Nordeste Ocidental, área onde você tem rios intermitentes que secam periodicamente, onde a seca é um grande desafio. Você pode falar da transposição do Rio São Francisco, projeto de integração de bacias na região semiárida, a bacia do Tocantins, Araguaia, como a área de instalação da bacia da usina de Tucuruí, né, onde nós temos a maior ilha fluvial do mundo, a Ilha do Bananal, a bacia do Paraná, esse colosso da nossa história, né, que é Itaipu, gente, a maior geradora de energia do mundo, apesar das 3 gargantas, tá, terem a maior capacidade de geração de energia, na hora de gerar, Itaipu fala mais alto, tá, e gera mais energia, os rios lá da China congelam, né? Então a gente tem uma maior geração de energia, ou seja, tem que lembrar de todos esses cenários que são importantes. Tudo bem? Ele vai pedir, né, características dessas bacias na questão. Então vamos dar uma olhadinha em todos os itens para saber qual desses itens é o correto. A gente pode, muitas vezes, ir matando a questão, gente, não pelos acertos dela, mas pelo erro. Aprenda a fazer questão, filho. Aprenda a fazer questão. Beleza? Vamos lá. Vamos aqui para o item A. Olha lá. Sobre as características, antes de chegar no item A, né, ele pede, ó, sobre as características dessas bacias, é correto afirmar o quê, professor? Olha o item A. Ele diz assim: a bacia do Rio Amazonas apresenta um regime nival, não é nível, perdão, é nival e pluvial em toda a sua extensão. Nival é aquele regime de chuva, tá? Ou é aquele regime de abastecimento, perdão, oriundo da onde? Do derretimento da neve, tá? Professor, tem isso na Amazônia? Tem, por quê? Porque o Amazonas nasce aonde? Lá na Cordilheira dos Andes, lá no Planalto Vilcanota, tá? Lá no Peru, né? É lá onde nasce o tal do Amazonas, né? Porém, não é, olha essa palavra, em toda a sua extensão. Quando isso aparece, a probabilidade de estar errada é muito grande. Muito grande. Esse é mais um erro. Olha o item B. A bacia do Paraná é a bacia com maior potencial hidroelétrico disponível do país. Disponível. Ih, professor, será que a bacia, tá, do Paraná é a bacia com maior potencial hidroelétrico disponível? Olha o C. Na bacia do Tocantins, Araguaia, localiza-se a hidroelétrica de Belo Monte. Mentira, Belo Monte está na bacia amazônica. Tá? Belo Monte está na bacia do Xingu. Beleza? Bacia do Xingu. Olha o item D.
A bacia do Parnaíba é a mais importante da região norte. Gente, a bacia do Parnaíba é no Nordeste. E no norte, é claro. A bacia mais importante é a bacia amazônica, beleza? O item é: a bacia do Rio São Francisco nasce na Serra da Canastra e atravessa o sertão semiárido. É navegável entre Pirapora, Minas Gerais, e Juazeiro da Bahia. Professor, e aí? É verdade? O que é que está certo? É o item B ou é o item E de Eva? Galera, cuidado, tá? Porque ele diz assim no item B, olha, a bacia do Rio Paraná é a bacia com maior potencial hidroelétrico disponível no país. Gente, ela não é a bacia com maior potencial hidroelétrico disponível. Ela é a bacia que mais gera energia. Não quer dizer que ela tenha o maior potencial hidroenergético, tá? Na realidade, a bacia que tem o maior potencial hidroenergético e que é mal aproveitada é a bacia amazônica, ou que é pouco aproveitada, vamos assim colocar. Então, professor Trigueiro, qual é o item corretinho dessa questão? Ora, vamos lá, deixa eu te ajudar. Item correto da questão, item é a bacia do Rio São Francisco, nasce lá na Serra da Canastra, que fica em Minas Gerais, atravessa o sertão semiárido, não à toa o Rio São Francisco ele tem um apelido. Qual é o apelido dele entre muitos, Trigueiro? Ele é chamado de Nilo brasileiro. O Nilo que atravessa, né, o árido deserto do Saara, tá? O Nilo brasileiro. Tá? E aí ele tem outros nomes, né? Velho Chico, Rio das Carrancas, Rio dos Currais, tá? Velho Chico, Rio das Carrancas, Rio dos Currais, Rio da Integração Nacional, que ligava o antigo Brasil do Norte com o Brasil do Sul. Então, o Rio São Francisco aí com um potencial de geração também, ó, muito legal, gigantesco, bacana. Então, isso tem uma importância realmente grande para o nosso território, tá? E aí, o que acontece? Esse rio, ele é navegável em alguns trechos, e o principal trecho de navegação é justamente esse, ó, entre Pirapora, em Minas Gerais. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. E Juazeiro, Petrolina, Petrolina, Juazeiro. Todas duas eu acho uma coisa linda. Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina. Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina. Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina. Ainda me lembro do meu tempo de criança, esquisito, era bacana, e o apito do trem, mas achava limpo quando a ponte levantava e o vapor passava no gostoso vai e vem. É o navio passando, é o vapor passando. Então ele é navegável em Juazeiro e Petrolina, e Juazeiro, e todas duas eu acho uma coisa linda, mas que o item é que agora é Petrolina. Vai, babá, ó, item correto. Item meu compadre. Acertamos a questão. Beleza? Gente, mais uma questão, rapidinha, questão que volta aí para as sub-regiões do Nordeste, olha lá, é uma faixa de transição que se constitui de unidade paisagística, nas quais mesclam a vegetação do Nordeste e do Norte, eu falei 2 vezes sobre isso, o texto se refere à famosa Mata dos Cocais, tá? Justamente aonde, professor, na região do meio norte, lá no Maranhão, beleza? Aproveitando aí o ritmo de São João que se aproxima, aproveitando aí a cantoria já, né? Tem lá uma musiquinha lá no Maranhão, rapaz, nesse Maranhãozão
né, de Alcione, nesse Maranhão lindo, de Zé Cabaleiro, tá? Que diz o quê, professor? Que diz que no Maranhão, baba sua bunda, baba sua bunda, baba sua bunda. No Maranhão, baba sua bunda, baba sua bunda. Professor, para ainda, rapaz, vamos parar com esse negócio aqui, é concurso militar, o negócio aqui é sério. Tem negócio de putaria aqui não, de esculhambação de negócio de funk, não. Isso é funk, isso é funk, funk. Que funk o quê, fuleiragem? Presta atenção. No Maranhão, baba sua bunda, baba sua bunda, baba sua bunda. Babaçu abunda de abundante. Ah, professor, que susto! Eu pensei que era negócio de funk, é não. Babaçu é uma das espécies características da famosa mata dos cocais da galera. Então, fique preocupado não, que é sério o negócio, rapaz. Compromissado com a educação. No Maranhão, babaçu a bunda, babaçu a bunda. Vamos para a próxima questão, professor. Simbora! Galera, questão de número 7 vai dizer o seguinte: nas últimas décadas, o Brasil vem passando por significativas mudanças estruturais em sua composição demográfica. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta. Ele está falando sobre a população brasileira, sobre a população do Brasil. Tudo bem? Sobre a população brasileira. E aí eu quero que você anote, tome nota de algumas características importantíssimas da população brasileira. População brasileira é de maioria masculina ou feminina, professor? Tem mais homem, tem mais mulher no Brasil? Graças a Deus tem mais mulher. Graças a Deus tem mais mulher. Por quê? Porque o homem só faz merda. O homem só faz bosta. Graças a Deus tem mais mulher no Brasil. Certo? O que mais? Por que as mulheres estão maioria? Mulher vive mais. Mulher faz menos merda. Mulher se envolve menos com alcoolismo. Mulher se envolve menos com drogas. Mulher se envolve menos em acidente automobilístico. Mulher se envolve menos com negócio de chifre. Chifre mata. Confusão medonha. Tá? E outra, mulher perturba o juízo do homem, a gente morre, infarta esse negócio. Né? Você fica aí tudo vivo e a gente morre de perturbação, né? De moído no ouvido da gente. Diabos para perturbar. Tô brincando, menina. Vocês são maravilhosas. Sem vocês, nós não éramos nada. Nada, nada. Hein? Professor, maioria feminina. Maioria adulta. A população brasileira está envelhecendo. A maioria da população brasileira é uma população adulta, não adúltera, pelo amor de Deus. Adulta. Se bem que talvez seja... Não, adulta. Está envelhecendo. Beleza? Está envelhecendo. A população brasileira é de maioria parda. Maioria parda. Até o censo de 2010, ela era de maioria branca. Né? Desculpa, até o censo de 2000. O censo de 2010 ele foi o primeiro em que a população branca não era a maioria. Tá? Mas hoje o maior grupo étnico brasileiro são os pardos, né? São os pardos. Então nós temos aí uma população de maioria feminina, de maioria adulta, de maioria etnicamente falando parda, beleza? Que compõe o nosso quadro da população. As taxas de natalidade, hoje somos 215 milhões praticamente de habitantes no Brasil, certo? As taxas de natalidade no Brasil estão caindo, as taxas de fecundidade no Brasil estão caindo, as taxas de mortalidade no Brasil vinham caindo. Por certo que a Covid, que a pandemia, né, que o coronavírus, tá? Ele interferiu de maneira direta no nosso dia a dia. Tá? Então, ele alterou parte da nossa expectativa de vida, taxa de mortalidade, taxa de natalidade, ele alterou tudo isso. Mas no ciclo normal da coisa, taxa de natalidade diminuindo, taxa de fecundidade diminuindo, taxa de mortalidade diminuindo, sem pandemia, tudo bem? Nos ciclos normais, diminuindo, e a expectativa de vida
aumentando. A expectativa de vida vinha aumentando. Com a pandemia ela diminuiu, é claro, óbvio, mas vem aumentando. Então nós temos esse cenário, né, como sendo um cenário base para você entender o que está acontecendo com a população brasileira. Tudo bem? Vamos ver aqui os itens. Me acompanha? O item A diz assim, olha lá. O envelhecimento... Opa, deixa eu pegar aqui o meu pincel. Marca texto. O envelhecimento da população brasileira se mantém em níveis baixíssimos, segundo a tendência mundial. Será, professor, que a população está envelhecendo em níveis baixíssimos? Mentira. Mentira, hein? Olha o item B. A taxa de fecundidade, que indica o número de nascidos vivos, tem apresentado expressivo aumento neste século. Gente, taxa de fecundidade, na realidade, é o número de filhos por mulher em idade reprodutiva. Beleza? Em idade reprodutiva. Então, lembre-se disso. O item B também está errado. E ela não está aumentando, hein? Ela está diminuindo. Olha lá. O Brasil... Perdão, só consertar aqui esse maiúsculo aqui. Tá? Minúsculo, pelo amor de Deus, né? O Brasil permanece como um país cuja maior parte da população vive no campo. Mentira. Maior população brasileira, o Brasil não vive maior parte no campo. Está errado. Maior parte da população brasileira é população urbana. População urbana. Tudo certo? Maravilha. Olha o item D. Os avanços da medicina ainda não foram suficientes para reduzir as taxas de mortalidade ao longo dos anos. Eu acho que está errado. Os avanços já são muitos. Vamos ver o item E. Paralelamente à redução da natalidade, a esperança de vida ao nascer tem aumentado no Brasil. Olha lá, o que ele me disse aqui, professor Trigueiro. Vou voltar para cá rapidinho. O que ele me disse aí? Ele me disse que a taxa de natalidade está diminuindo, tudo bem, e a esperança de vida está aumentando, é claro. Você vai, por um asterisco aí, você desconsiderando o período pandêmico. Tudo bem? Considerando o período pandêmico. Tá certo? Isso estava acontecendo, Trigueiro estava. Vai voltar a acontecer, professor? Vai voltar a acontecer. Tá? A esperança de vida vai voltar a crescer no Brasil, a expectativa de vida, assim como as nossas taxas de natalidade vão continuar a diminuir. Isso é realidade. Item correto, galera. Item E de bebê. Assim é muito fácil. Assim é bom demais. Tudo certo? Maravilha, show de bola. E vamos para a questão de número 8. Olha lá, questão 8. Deixa eu mudar aqui a cor. Pronto, beleza. A região brasileira, que desde o final da década de 60 tornou-se a segunda região mais urbana do Brasil, qual é? Eu já trouxe aqui ó, o gráfico mostrando o grau de urbanização do Brasil entre o ano de 1991 e o ano 2000. Tá certo? Entre esses dois períodos. Se você observar, eu trouxe a urbanização brasileira, que saltou de 75,6 para 81,3. Hoje, professor, hoje, tá? Vou pegar aqui 2022 como referência. Quanto é a nossa taxa de urbanização? Você pode dizer que ela é mais ou menos de 87%, perto disso. 87% da população brasileira vive em zonas urbanas, tá certo? Maravilha, show de bola, galera. Mas ele me deu região por região. Olha lá, norte,
Nordeste, Sudeste, Sul e região Centro-Oeste. E aí ele pede para a gente avaliar qual é a segunda mais urbana do país. Olha lá o Norte, tinha 59,1, saltou para 69,1. O Nordeste tinha 60, foi para 69,1. O Sudeste tinha 88, saltou para 90,5. O Sul, de 74,1, saltou para 80,9. E o Centro-Oeste, que surpreende muita gente, de 81,3% para 86,7%. Portanto, o Centro-Oeste é a segunda região mais urbana do Brasil. Sempre lembre, tá? Né? De quê, professor? S, E, C, S, N, N, E. Certo? Como assim, professor? Se lembre que o Centro-Oeste supera, tá? O Nordeste, o Norte, o Nordeste e o Sul. Só está atrás do Sudeste. Se lembre que o Centro-Oeste supera o Sul, o Norte e o Nordeste. Em relação a quê? Em relação à urbanização. É a segunda área mais urbana do Brasil, está atrás só do Sudeste, e o item correto da questão, meu povo, é o item C de sucesso. Maravilha, gente! Beleza? Resolvemos aí 8 questões, geografia do Brasil, tá? Assuntos variados, urbanização, população, hidrografia, clima, sub-regiões nordestinas, integração regional. Fomos na Amazônia, batemos um papo sobre a realidade das questões que envolvem aí a prova da SPSEC, tá? A gente lembra sempre, a SPSEC tem uma cobrança muito forte de geografia geral. Cobra-se, sem dúvida nenhuma, né, mais questões de geografia geral e, principalmente, a parte de geografia humana. Cobra-se, principalmente ali, os conflitos, a demografia, cobra-se urbanização, questões que envolvem o nível de desenvolvimento dos países, tá? Quando a gente passa para o Brasil, tem cobrança do quadro físico, tem cobrança do quadro social, do quadro humano, do quadro, por exemplo, demográfico. Então, ficam essas dicas para vocês. Sempre que lembrar da prova de SPSEC, não deixem a geografia do Brasil para um segundo plano. Não deixem, beleza? Tranquilidade? Meninada, quem passa num concurso é o quê, professor? É quem fica na fila. Só é vencido quem desiste de lutar. Quem não desiste vai para a aprovação. E alfartano, quer alfartano, não desiste nunca, porque aqui, meu compadre, aqui a gente só para quando passa, porque nós temos sangue nos olhos. Aqui, meu compadre, é estudar até o fim. Alfartano, força sempre! Como diz meu amigo Nilton Matos. E aqui, meu compadre, vamos para cima, vamos para a luta, que o Alfa Conta preocupado é com a vida e com a aprovação do aluno, não é com o fuxico da vida dos outros, não. Beleza, galera? Tranquilidade, meu povo. Beijo grande, forte abraço. Até o próximo encontro